Zelinda Pedreschi Chaves. Alfredo Pedreschi Neto. Ivana Pedreschi Veludo. Em comum, José eles têm a Alfredo descendência, Pedreschi, mesmo havendo divergência Eduardo na Espilma maneira como Pedreschi, pronunciam o Aldo sobrenome. Pedreschi, Pedreschi ou Aguinaldo Pedreschi? Pedreschi Filho. O meu pai sempre chamava, ele falava Egídio Pedreschi, o nome dele. E ele tinha porque ele passou para nós. Eu mandei até fazer os quadros para os meus filhos da história dos Pedreschi. Tem a história desde quando, a origem do nome Pedreschi e o brasão da família. E ele falava Pedreschi. Agora, outros parentes, não sei se abrasileirou, não sei como que foi, que falam Pedreschi. Mas eu sigo o que meu pai falava, era Pedreschi que ele falava. Sempre a gente ouviu falar no Egídio Pedreschi, eu falo Pedreschi. Tem umas pessoas que falam Pedreschi, a vida inteira eu falei Pedreschi. Uma coisa que eu sempre lembrava é que meu pai não deixava que falasse o Pedreschi de forma errada. Porque meu avô não gostava. Isso não importa. Eles têm muito mais coisas em comum do que divergências. Entre elas, a cidadania italiana e o amor à pátria europeia. A versão brasileira da história da família Pedreschi começou na Itália com Alfredo e Zelinda. O meu avô, Alfredo Pedreschi, e a nona, minha avó, Zelinda Bianchini Pedreschi. Os dois tinham a mesma idade. Eles nasceram em 1880. O nono é de uma cidade que fica bem no norte da Itália, assim à direita, norte-sul-leste, fica bem a leste, nordeste, chama Castelnuovo Garfagnana, onde o nono nasceu. É Monte Redondo. Fica lá na Garfagnana. E a nona nasceu em Lucca. Aí vieram, cada um veio por sua conta. E em São Paulo, o nono já estava trabalhando lá. Por coincidência, um dia que ele saiu, encontrou com a nona. Sabe aqueles encontros assim que é ela ou ele, a mesma coisa, ambos, né? Cada um tem a sua atração, né? Aí se conheceram, ficaram lá uma temporada, aí depois vieram para Ribeirão Preto, nessa abençoada terra. A casa, hoje abandonada, era o refúgio seguro da família do casal. Os muitos filhos viveram dias felizes naquele endereço. Eles tinham 10 filhos, sendo 4 homens e 6 mulheres. Meu pai, o mais velho. A minha mãe é a caçula dos 10 filhos, né? A Gina era mais nova. Fui morar com o nono lá na Visconde do Rio Branco 250. É uma casa que está até lá hoje, mas está tão judiada, quando às vezes coincide de eu passar por lá, eu fico lembrando dos tempos bons que nós vivenciamos lá. Mas eu lembro bem onde eles moravam, na rua Visconde do Rio Branco, um casarão antigo, meio abandonado, todo pichado na frente, porque lá era um casarão de 2 pavimentos, e embaixo tinha uns tonéis de vinho e de queijo. O nono que construiu essa casa da Visconde do Rio Branco 250, quer dizer que ele construiu mais ou menos em 34, 35, por aí. Eu me lembro que eles moravam na rua Visconde do Rio Branco e nós íamos na casa deles, e mais em épocas de festa, e era o que eu mais me lembro. Eu sinto muita saudade, sabe? Muita. Toda tarde minha mãe nos levava lá na nona. Ela deixava o meu irmão menor em casa e a gente passava a tarde na casa da nona.
muito bom. E eu nasci na Visconde do Rio Branco, ali pertinho da casa deles. Então eu tenho algumas lembranças, né? Então em cima tinha 5 quartos, 3 salas, copa, uma cozinha bastante grande, 2 banheiros, uma área, um corredor. Até nesse corredor tem lá de baixo, ele plantou uva, aquela moscatel, sabe? Então o que acontecia? Nessa varanda que ligava do final dos quartos para a cozinha, que fazia uma ligação, e onde tinha as janelas também, né? Que vinham para dar iluminação para os quartos. Então o nono pôs a parreira que subia e vinha até para cima dessa área. Essa área não era coberta, sabe? Então, quando a uva ia amadurecendo, eu chegava na pontinha da balaústra, enfiava a mão. O vaso, o cacho está aqui, em vez de eu tirar aqui, que ele viu, eu tirava a cuvinha por trás aqui. E a gente almoçava muitas vezes na casa do nono e da nona, porque era vizinho. E ele dava, sempre tinha o vinho. E o nono dava pra gente, punha um pouquinho só de vinho, punha água, era o suco de uva que ele deixava com a gente, né? A nona, ela usava vestido comprido, aí ela punha a mão no bolso do vestido, tirava uma chavinha, ia no quarto dela, e eu e a minha irmã acompanhando, e ela tinha uma gaveta que essa gaveta era tão cheirosa, porque tinha fruta, tinha doce, que ela fechava para dar para os netos quando chegassem. Para viver, Sr. Alfredo resolveu fazer algo que lembrava sua Itália. Meu avô, em cima era a casa dele, embaixo ele tinha um depósito de atacado. Ele então importava, na época, antes da guerra, ele importava produtos italianos e revendia vinhos, queijos, outros azeite, algumas coisas. Que eu me lembro que o meu avô, ele comercializava, parece que vinhos. O nono vendia, engarrafava pinga, vinho, e eu ajudava a pôr rótulo. Em cima de cada garrafa tinha que pôr o selinho, sabe? Em cima. E até quando era criança, às vezes nas férias eu ia lá, ajudava a engarrafar vinho, ajudava a trabalhar. Com o decorrer da guerra, ele parou. E aí só mexia com atacado artigos nacionais. E isso também trouxe para o meu pai uma ideia de montar um negócio que era secos e molhados, que foi aqui em Ribeirão uma casa até famosa, que era conhecida como Casa Montança. Ele era um atacadista, que vamos dizer assim, né? Entre uma lembrança e outra, muitas histórias em comum, como o critério de escolha dos nomes dos filhos homens. O meu nome, José Alfredo Pedreschi Monteiro, é o nome dos meus 2 avós. José Monteiro é o pai do papai, Alfredo Pedreschi é o pai da mamãe. Tem o nome dos 2 avós completo. O meu avô, por parte de pai, era Lino Ingrácia de Oliveira. E por parte de mãe, Alfredo Pedreschi. Então ficou Lino, Alfredo Pedreschi Ingrácia de Oliveira. O que de fato mais faz esses membros da família Pedreschi voltarem no tempo é a saudade das coisas boas que viveram. Porque na nossa casa lá era tradição, todas as festas se reuniam todos os filhos, os que eram solteiros e os casados com a complementação da família também ia lá. Então eram 20 que se reuniam nesses 3 dias. E reunia toda a família e que os netos da época. Então era Natal, 1º do ano, no Carnaval se reunia no último dia, Páscoa, sabe? Essa toda não tinha uma data que não tivesse a família inteira reunida. Uma lembrança muito agradável dessa época. Então você já pensou, tudo isso reunido na mesa. Muitas vezes, quando tinha assim festas mais prolongadas, de mais 2, 3 dias juntos, como por exemplo na Páscoa, né? Começa na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Então à noite nós reuníamos todos lá e jogávamos tómbola. Tinha, toda noite jogavam tómbola e eu também, às vezes, nós estávamos lá também. Você sabe o que é tómbola? Sabe? São os quadrados assim, com a numeração. E tem os números, todos eles.
e tinha um que ficava tirando sorteio, sabe? Essas lembranças de infância eu tenho, da gente reunir em volta da mesa. Então, do cheiro da castanha portuguesa que minha avó cozinhava, que ele adorava, ficar descascando a castanha depois do jantar, de ficar comendo. Então, essa lembrança de ficar todo mundo reunido em volta da mesa, conversando, comendo. Isso que eu falei de ficar em volta da mesa, eu acho que ainda é o que mais se perpetua assim na família, que é o que eu mais me lembro, sabe? Então, sempre que tem alguma coisa da família, sempre tem essa troca em volta da mesa. Aquela mesa enorme, maravilhosa, nem sei de quantos lugares, porque como a gente é pequena, a casa deles era enorme para nós, tudo parecia grande, né? Minha tia Dora, irmã da minha mãe, Gina, e ela era casada com meu tio Américo, mas eu tinha um costume de almoçar com eles. Em pequeno, eles me pegavam em casa e levavam para almoçar na casa deles, porque ela, minha tia Dora e meu tio Américo, faziam eles o macarrão. As receitas feitas em casa de macarrão e de um pé de moleque que só a tia Dora fazia, ninguém conseguia fazer na família inteira, que com certeza ela aprendeu da minha avó, do convívio da minha avó, né? Também tinha um sorveteiro ali perto da casa deles, virando a esquina, que o nono nos dava de presente para ir tomar dinheiro para tomar sorvete. Mas a casa da minha avó era bem frequentada, porque ela fazia bastante doce, essas coisas, então ia todo mundo lá. Ia para a chácara, parecia uma fazenda de monstro, né? E a gente se divertia bastante. Então, da vida dela, assim, a gente participou bastante, né? Até chegar ao falecimento dela. Como a mamãe era mais nova, todo mundo pajeava ela e pajeava a gente. Então a gente teve uma infância muito feliz. Feliz mesmo, sabe? E ontem eu estava separando as fotos. Tem momentos tristes, perdeu esse, perdeu aquele, mas teve muitos momentos de alegria. A descendência italiana está muito presente na família Pedreschi. Siamo tutti italiani. A família Pedreschi, ela, do jeito italianado, de estabanado, meio bronco, vamos dizer assim, eu falo que a gente não é lapidado, sabe? A nossa família é muito nervosa, meu pai era. Meus tios Gil também era, meus primos, meus irmãos. Eu também sou um pouco. É uma característica, nós estamos muito ansiosos. É uma característica da personalidade nossa. Mas são um pouco nervosos, Pedreschi. Acho que todos italianos, né? Que mesmo a gente não convivendo, como não tive a graça de conviver com meu avô Alfredo e com a minha avó Zelinda, a gente tem intimamente um sentimento voltado para as raízes italianas muito forte. Ainda hoje, eles guardam a Itália visível nos costumes mais rotineiros. Nós vivemos nossa italiana. Minha mãe cozinha italiana, ela aprendeu a cozinhar com a mãe dela, tudo. Nossa, vive paladar, vive tudo italiano. E tem aquela coisa do italiano dos almoços, né? Almoços de domingo, que é bem coisa de italiano. Então, aquela mesona de almoço. Eu ajudei muito a fechar capelete, sabe? Se reuniam todos na mesa e fazia... Ai, que delícia! A culinária era praticamente toda ela italiana, né? Então, na hora do almoço, tinha o almoço, ele sentava neste lugar aqui. Eu era do lado esquerdo e sentava todos os outros filhos em volta. Então, punha toda a comida aqui, enquanto o nono não se servisse, ninguém se servia. Aquele momento é quase que sagrado e isso eu vivi aqui na minha casa com meus pais e também lá na minha avó também. Isso eu acho que é uma característica muito da família italiana, assim, que ainda eu estou lutando para com meus filhos continuar também, porque eu acho que é um momento muito importante do convívio familiar. Aqui é uma tradição, é de italiano, e eu
eu gosto de cozinhar, entendeu? Então é que eu sou vidrado em massa, sou vidrado em pizza. Se eu comer pasta a vida inteira, eu não reclamo. Macarrão com brócolis, linguiça e molho de tomate. Que ela fazia especial. Eu me lembro muito da minha avó, mais do que do macarrão, eu lembro do nhoque. Que ela fazia nhoque, eles que faziam a massa. É para 200. Era a moda italiana, né? Italiano exagerado, né? Acho que com essa coisa da comida. Você almoça, come, mas você não sai da mesa. Começa meio-dia, sai 5 da tarde da mesa. Eu tenho jeito italiano de falar, assim, falo com as mãos, a gente tem muito essa coisa de falar com as mãos, falar muito. Eu falo alto, já deu pra ver, né? Eu vi minha avó lá fora. Todo mundo fala alto, todo mundo fala com as mãos, entendeu? E quando se junta é difícil separar de novo. Isso aí ainda tem alguma coisinha que eu lembro dessa época aí de 5 anos, que eu te falei que eu ia na casa do meu avô e que era uma gritaria e todo mundo se divertindo à vontade. Cada um faz o que está ao seu alcance para relembrar e homenagear. Marcos, por exemplo, que é engenheiro, deu o nome da cidade da bisavó em um empreendimento. Assim, eu não lembro assim da chegada dela contar, eu não lembro muito. Eu sei que ela nasceu em Lucca, e na cidade de Lucca, é uma cidade que tem toda uma muralha em volta, assim, que ela era cercada de guerras e tal, foram feitas. Tinha uma muralha em todo o perímetro dela. Até por sinal, vou lançar um edifício, que eu sou engenheiro, né? E tô pondo Cidade de Lucca em homenagem a ela até. O nome do prédio. Cristina resolveu ajudar a APAI para seguir o que seu pai, Egídio, começou. Hoje eu sou presidente do Rotary Clube de Ribeirão Preto Norte e através do Rotary nós iríamos escolher uma entidade em Ribeirão Preto para desenvolver projetos sociais. E eu escolhi a APAI, né, dando assim uma continuidade ao trabalho do meu pai. Meu pai era uma pessoa assim, muito voltada para a comunidade. Eles tiveram uma filha, minha irmã, Olívia, e a Olívia elas eram gêmeas e no momento do parto não sabiam que eram gêmeas, então o parto foi muito difícil e uma delas faleceu e a Olívia ficou com sequela, com paralisia cerebral. A minha mãe sempre foi muito beata. Rezava muito e ela seguiu o que os padres falavam, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, que Jesus falava. Então ela sempre quis ter família grande. E ela com 40 anos ainda teve a Olívia, a minha irmã especial. Teve dificuldade de desenvolvimento da fala, desenvolvimento motor. Por conta disso, meu pai se dedicou inteiramente a ela, meu pai e minha mãe, os dois. E como eles levavam a Olívia para São Paulo para tratamento neurológico, eles tiveram contato com outros pais na sala de espera. E esses outros pais, eles ficaram sabendo que em São Paulo eles estavam fundando a APAI. Foi aí que eles conheceram essa associação de pais e amigos dos excepcionais. E aí meu pai fundou a APAI daqui de Ribeirão Preto e mais 40 pais aqui na Redondeza. Meu pai passou a se dedicar para a APAI. E ele dedicou daí para frente a vida dele todinha a cuidar dessas crianças. E minha mãe junto, sempre com o apoio da minha mãe. As mulheres foram fantásticas, eu acho que elas carregaram os homens. Eu me lembro muito da minha juventude, sempre meus pais voltados para a APAI. E até morrer, ele ia pedir dinheiro todo dia, aposentado, ia nas empresas, precisa doar papai e tal. O trabalho que ele fez trazendo essa instituição
para Ribeirão, que todo mundo sabe a importância, tanto que depois ele até recebeu o nome numa escola especial Egídio Pedreschi em homenagem a ele, que é para crianças especiais também. Uma vez eu perguntei para minha mãe, nossa, que missão a de vocês, né? Com uma menina, porque depois a Olívia teve dificuldade para andar, dificuldade para falar, e teve que ficar numa escola especial, e dava muito assim, trabalho, é uma dependência total, né? Para o resto da vida foi uma dependência total. E minha mãe falou, foi a maior felicidade, porque com isso, sem a Olívia, nós não teríamos tido assim, esse alerta para essa missão de fundar a PAI. Isso não teria acontecido na nossa vida. Então, a Olívia na nossa vida foi uma felicidade. Tantos anos depois da chegada dos primeiros Pedresques no Brasil e a certeza de que tudo valeu muito a pena. Esta é uma história feliz. Acho que meu avô deixou uma simbologia perfeita de educação, de respeito à pátria. Foi uma criatura que vivenciou muito, sem agressão a ninguém, sabe? Respeitando muito o seu próximo, amando. O Nono foi uma criatura assim, digna, tanto ele como a Nona, de um casal, de uma união perfeita. Que é o legado maior que eu lembro do meu pai e que adquiri do meu avô. O nome da palavra, né? Manter a palavra, isso eu continuo mantendo até hoje, consegui manter. Então, eu acho que isso é um legado que eu tenho até, é uma coisa que é íntima da gente, né? A gente não sabe de onde vem, mas sabe por que vem, que é o carinho que eles, e a forma da criação como eles deram à minha mãe e aos meus tios, isso foi passado, né? O Nono e a Nona tiveram sempre uma linha que os 10 filhos seguiram, sabe? Os 10 tiveram isso. O que eu digo é o seguinte, pai e mãe, a gente tem que ser sempre fiel a eles, né? Eu fui sempre fiel aos ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Um respeito e uma profunda admiração por essas atitudes que eles tomaram ainda jovens, né? De enfrentar toda essa aventura de sair de um país e se estabelecer em outro, né? Essa colônia italiana que veio para cá no começo do século deu o ritmo. São italianos que vieram como colonos mesmo e foram comprando terra, foram fazer a América, vamos dizer assim, aqui. Então é um negócio que é um orgulho para mim ser da família. É um orgulho mesmo, eu me orgulho dessa família, com as alegrias e a tristeza, com os problemas que ela tem, é a minha família. Foi uma vida gostosa. Lembranças bonitas.